Aquele rei chamou um sábio e falou: me responda 3 perguntas. Eu quero saber qual o momento mais importante da minha vida. Quero saber qual a pessoa mais importante da minha vida. E quero saber a missão mais importante a ser feita nessa vida. Xi, o que nós responderíamos? 1001 respostas, é verdade? Muitas respostas. Então, o sábio calmamente disse ao rei: Olá, amigos do canal Religare. Saudações a todos vocês que nos acompanham e vocês que estão chegando pela primeira vez. Este é o podcast Religare Histórias de Fé, que tem por objetivo aproximar doutrinas e filosofias de vida em prol do conhecimento e do respeito mútuo. Eu sou o David. Eu sou o Roberto. E nós estamos aqui com muita alegria, recebendo novamente para uma parte 2, cumprindo com o prometido, que a gente prometeu para vocês que traríamos ele novamente, nosso irmão Roberto Silva. Né, Roberto? Isso aí. Um prazer muito grande te receber novamente aqui, meu irmão. Prazer um bate-papo. O prazer e a alegria é todo nosso. Um abraço a todos. Gratidão imensa, né, desse novo convite. Que bom quando convidam para a gente voltar. E estar entre amigos é sempre uma alegria, né? Eu tava louco para voltar, né? Essa aqui é a verdade. E nós estávamos loucos por te receber novamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Era gente. O combinado, né, Roberto? É de nós fazermos uma parte 2, porque foi ficando bastante assuntos pendentes. Como no primeiro bate-papo, no primeiro encontro nosso, a gente procura, pessoal, abordar o máximo de assuntos possível, né, com o nosso convidado. E após, né, numa parte 2, então a gente vai detalhando, né, esses assuntos, indo mais a fundo, talvez em alguns deles, né, Roberto? Sim, e nós resolvemos então, fizemos um bate-papo aí e decidimos escolher pelo assunto, um assunto específico, né? No caso, esse assunto específico seria as mesas mediúnicas, que eu acho que é uma coisa de conhecimento, de curiosidade geral, né? Curiosidade geral. Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que acontece numa casa espírita, numa mesa mediúnica, assim. E para isso, assim, a gente vai procurar, então, fazer uma construção, vindo desde lá do início, né? Como foi descoberto tudo isso, que realmente eram manifestações espirituais, né? Que havia uma causa inteligente, Roberto? Uma causa inteligente. Perfeito. Por trás dessas manifestações. É bem por aí. No começo foi as mesas girantes que nós falamos, né? Então, bem por aí. Exatamente, David e Roberto. Realmente eu até trouxe hoje uns apontamentos, porque esse assunto é bem mais para a gente estudar mesmo, né? Mais complexo. Bem mais complexo um pouco. Então foi um fenômeno mesmo que se propagou, né? Ele se propagou rapidamente na Europa e em outras partes do mundo, né? No qual as mesas giravam, falavam, né? E dançavam. E os participantes se sentavam ao seu redor, colocavam as mãos sobre a mesa e esperavam que ela se movimentasse. Aí foi o início de tudo, né? As mesas girantes, elas não se limitavam, e isso é bom a gente já de cara assim dizer, não se limitavam a levantar sobre um pé só, porque a gente fica imaginando como é que isso funcionava, na verdade, né? Mas elas não se limitavam, por exemplo, a levantar num pé só, né? Para responder as perguntas. Elas se moviam em todos os sentidos. E isso é muito interessante, né? Elas se moviam, giravam sobre a mão dos pesquisadores e às vezes elevavam-se no ar. Vejam o tamanho do fenômeno naquela época, né? Imagina. E isso nós estamos falando em 1853 a 1855, né? Então, e isso é bom que também a gente lembre que isso constituía na época um verdadeiro passatempo, sendo quase uma diversão obrigatória nas reuniões sociais da época. Já tinha virado vamos dizer assim, um motivo de reunião mesmo, de reunião em clubes. Em clubes, sim. Esses fenômenos. Esses fenômenos, sim, que foi quando chamou a atenção do Kardec, né? Mas tem uma história de umas irmãs, as irmãs Fox, as né? irmãs Fox, no nosso primeiro exatamente, encontro. Né? O início realmente foi com elas. Foi com elas. Nos fenômenos de Raidesville ali, que ouviam vozes, né? E elas começaram a dar vazão àquilo ali. Batidas em batidas, também, que né? É o fenômeno, né, das batidas que foi falado, né? Então, é bem interessante isso aí, porque é ali que começou tudo, né? Sim, mas assim, eu acho que vozes não chegavam a ouvir, né?
Acho que era mais batidas. Ruídos. No início eram ruídos. Né? Ruídos. Porque batidas, era bem rústica a coisa. Era bem ruído. Na verdade, era ruídos e batidas. Na verdade, o início, bem no início. Forma, né? Nos chamou a atenção essa história das irmãs, né? Das batidas e tal, e parece que foi descoberto depois que eles chamavam de mascate, aqueles vendedores ambulantes, né, que passavam de porta em porta. Isso aí. Que ele tinha se abrigado ali, ele tinha sido era assassinado uma história pelo dono de da exatamente, casa, essa é a história. Então essa é a história por trás desse fenômeno. Por trás desse fenômeno, na verdade, ele querendo se comunicar, né? Querendo dizer assim, que traduzindo para contar a história dele. Contar, para... Né? Ô Roberto, mas é curioso, né? Hoje em dia curioso os espíritos se manifestam de uma maneira mais clara, mais prática. Por que naquela época era assim? Na espiritualidade também havia uma dificuldade, será, para se manifestarem para nós aqui da Terra? Por que eles se manifestavam dessa forma? Na verdade, tudo é o grau evolutivo, é o grau evolutivo nosso. Na época, nós não tínhamos as condições de entendimento, de entendimento, exato, de conhecimento, né, que a gente tem hoje. Então, eles usavam dos recursos que a gente pudesse entender, né, que o povo daquela época, pegando assim, né, pudesse entender isso. E tudo muito lento, porque a nossa compreensão... Porque há muitos mistérios, né, o velho ditado, que nós ainda não temos a capacidade ainda de entender. Quantas milhões de coisas hoje nós não temos ainda a condição e a capacidade, e eles vão nos dando a conta-gota. Claro que os fenômenos hoje são diferentes, e na época precisava chamar a atenção pelo fenômeno, mais do que hoje. Mas nós ainda não estamos nesse grau evolutivo que nós ainda gostamos, né? Apreciamos tanto e precisamos até ainda do fenômeno. Sim. Ver por que hoje há um avanço muito grande nas casas e nas entidades que promovem mais o fenômeno, né? E isso engloba cartas psicografadas, consultas, né? Por causa do fenômeno, pessoal, nós ainda estamos muito apegados ao fenômeno. Né? Sim. E a doutrina espírita, na verdade, não veio pelo fenômeno, nem para o fenômeno, porque acreditar que nós somos espíritos imortais, nós já sabemos, que da reencarnação nós já sabemos, da comunicação com os espíritos também nós já sabemos. Nós não precisamos de provas para que isso esteja já conosco, né? Se nós fizermos uma comparação, né, com a época de Jesus, mesma coisa, né? Jesus não se resume em milagres, mas em ensinamentos. Mas era preciso aquelas fenômenos para que as pessoas... Exatamente, muito bem lembrado. Mas realmente o início foi meio ainda, nós olhando hoje, né? Nós estamos em 2024, a gente olha hoje... Pô, mas era meio que parece devagar, né? Não sei se foi nesse sentido. Mas era necessário, não, é isso mesmo. Mas era necessário de ser dessa forma. Sim. E Roberto, para explorar um pouquinho mais esse fenômeno de mesas girantes, de manifestação realmente físicas, né? Como se dá essa movimentação de algo material pesado, vamos dizer que é pesado, uma mesa para girar, para bater, para levantar. Como se opera pela espiritualidade esse fenômeno? Usando o magnetismo de cada um, o ectoplasma, né, que é que a gente chama, usando a tua energia, quer dizer, há necessidade sempre, todo fenômeno físico, material, há necessidade de ter uma pessoa física, uma pessoa, né? Um ser humano, um encarnado, para nós. Doador desse fluido. Exatamente. Um médium. Que precisa ser médium. Que precisa ser, todos somos. Ostensivo. Precisa ser um médium. Não necessariamente. Às vezes, naquela época, não eram, muitos não eram, ainda pelo menos, ostensivos. Né? Na verdade, eles despontaram a ostensividade, né, por assim dizer, com o fenômeno. Diferente de nós hoje, que precisamos estar mais aptos, né, para ser um médio ostensivo. Bem lembrado, Roberto. Depois até vamos falar um pouquinho do que é ostensivo, do que não é ostensivo, né, para que a gente possa entender melhor. Mas na época, desculpa, eu não respondi a tua pergunta, é isso aí mesmo, usando exatamente, precisa ter alguém para que o fenômeno ocorra, né. Precisam, mas essas pessoas que são denominados como médiums,
para uma doação fluídica. Para uma doação fluídica, de exato, ectoplasma. perfeito. E mas isso é o que mais tinha, né? Sim. Vamos botar, entre aspas, curiosos e aqueles que iam se divertir, porque aqui era tão somente uma diversão. Era uma diversão sem compromisso com o nada, compromisso com uma doutrina, com uma religião ou com uma filosofia. Exatamente. E claro, como sempre, nós seres humanos ainda em busca de respostas. Sim. E dessa coisa que nos chama a atenção, do que existem espíritos, os espíritos se comunicam, os espíritos falam, os espíritos vêm, a gente não morre, né? Uhum. Digamos assim que foi necessário essa passagem, esses acontecimentos para chamar atenção, então, para que alguém despertasse e codificasse todas essas mensagens. Perfeito. Mas o pessoal da época, aqueles que frequentavam esses clubes, como eles encaravam, eles já sabiam que existia espíritos atrás dessas manifestações? Tudo curiosidade, eles não tinham, eles não tinham curiosos, e muitos, os mais céticos, ou quase todos céticos, queriam, na verdade, provas. Como nós até hoje, se onde te disser, está acontecendo um fenômeno tal, em que os espíritos se manifestam, nós vamos correr para lá, porque a gente ainda quer ver, quer ter essa certeza. Imagina a época. Então, na verdade, era a curiosidade. Sabe, Roberto, que a gente convive assim com bastante espíritas e já frequentou o espiritismo e tal. Então, dentro das casas espíritas até é pouco falado sobre esse início, né? Para os adeptos, para aqueles que vão lá, é pouco falado sobre esse início. Que seria algo até bem interessante, talvez em passar, né, para as pessoas que... Porque, como a gente está falando, hoje ainda precisam de uma prova material e para que elas despertem para esse lado espiritual. Que seja pelo lado material, então, né? Sim. Que seja, mas para que despertem. Talvez seria uma abordagem legal de mostrar esse início, talvez, para elas, né, Roberto? Que não sei como é que está o teu trabalho hoje em dia dentro da casa com isso, talvez. De fato, nós só nos grupos de estudos, para aqueles irmãos que querem estudar, conhecer, que a gente vai abordar isso, porque faz parte da história, como disse o Roberto, da onde tudo iniciou, né? E que realmente os fenômenos chamaram muita atenção. Mas como a casa espírita, a grande função dela é esclarecer e consolar, nós não vamos por essa linha do fenômeno. Porque na verdade o espiritismo não explora o fenômeno. Sim, né? Sim. Mas eu digo assim, até como é esclarecer e consolar, né? Até por esclarecimento. Pela questão do esclarecer, né? Sim, eu te entendi. Para despertar as pessoas para o lado espiritual. Eu acredito... Queira ou não, é uma prova, né? Uma prova de como iniciou o espiritismo. Porque muitas vezes as pessoas talvez fiquem pensando, mas como é que foi o início? Quem é que... Né? Sim. Claro que foi com Kardec, né? O início do espiritismo foi com Kardec. Kardec e aqui, nas mesas girantes, nos fenômenos de Heidesville. Ele chamou a atenção dele, ele cético na época para esses fenômenos, ele foi como tu perguntou, como todos os outros, foi conferir, foi ver o que era realmente de fato isso. Né? Não acreditando, na verdade. Kardec por excelência, né? Então ele não acreditou, ele não acreditou de cara, isso aí é espírito, ele nem passou pela cabeça dele no começo essa questão. Ele só não conseguia acreditar que uma mesa poderia girar do nada. Exatamente, como tu disse, uma força, que força para levantar uma mesa, né? Então na verdade ele e mais outros tantos queriam provar o contrário, que aquilo ali era a falcatrua, forçação de barra, mas aí não que era, né, que tinha uma força por trás daquilo, um cordão invisível, como um mágico, né? Sim. Que sempre tem por trás da mágica um segredo, né? E no início para eles era isso. Tinha por trás do fenômeno algo material, físico, enfim, né? Que movia aquelas mesas e que... O Roberto, e o Kardec, ele era, assim, claro que ele foi muito importante, né? Mas até nos dias de hoje, né, se tu for analisar, falta pessoas como é que eu posso dizer, um conhecimento, uma curiosidade do tipo o Kardec tinha, né? Porque tem muita gente hoje em dia que trabalha com isso por conta própria, faz brincadeiras, né? Aquela brincadeira do copo, isso sabe? É uma questão que...
É uma questão que nós vamos falar, né? A gurizada gosta muito de fazer Sim. isso e talvez não sabe, sem um conhecimento, pode ser perigoso, né? Bem, entrando já nisso diretamente, Copos que Andam, né? Que é uma obra espírita, inclusive, muito interessante da médium Vera Lúcia Marinzec, né? Marinzec, né? Que é de Carvalho, Vera Lúcia Marinzec. Ela tem o Antônio Carlos o Espírito, exatamente. E ela tem uma obra que é um best-seller para nós, que é um dos livros, foi um livro mais vendido junto com Violetas na Janela, né? Se eu não estou enganado, até ultrapassou, né? Até ultrapassou o Violeta, que é uma coisa que me chamou a atenção, que olha que o Violeta foi o recorde dos recordes, né? E o Copos que Andam ultrapassou a Violeta. Foi muito interessante. Em vendagem, falando, né? Tal a curiosidade, né? Só que isso, na verdade, é uma brincadeira pelos jovens, assim, né? Encarada, né? Que não é muito brincadeira, né? Que é algo muito sério, né? É muito sério isso aí, se nós vamos entrar nisso. Por exemplo, quer ver que a seriedade disso, se eu não estou enganado na data, 2023, 2024, isso um ano atrás, mais ou menos, nós temos um acontecimento que 36 crianças foram parar no hospital com crise de ansiedades na escola São Francisco de Assis, em Tibiquí, na Colômbia. 36 crianças já quase adolescentes, né? Após uma série de desmaios, convulsões e perda temporária de visão e outros sintomas devido a essa brincadeira. E anos atrás também já enfrentamos em Cachoeira do Sul, por exemplo, que é a minha terra de origem, né? Nós enfrentamos numa escola também, tivemos que dar atendimento e suporte para uma turma de 2º grau, né? Ensino médio, na época. Uma turma de uns 18, acho que eram, por aí. 18, 20 alunos. Que também, depois da aula, iam fazer jogo do copo. Era a turma inteira? Ou um grupo só? Era uma turma do 3º ano, se eu não estou enganado. Era do 3º ano do ensino médio. Jovem já, né? Uhum. Surgiu tanta perturbação com aquilo, como surge agora. E tem outros jogos. Tábua, não sei o que, deu isso, e teve jogo da baleia, e teve agora tudo modernizou mais um pouco. Charlie, que botava uma caneta assim, a caneta. E tem aquele jogo perigoso do suicídio, né, que acaba levando as pessoas ao suicídio. Então é muito sério. Mas o que seria isso falando espiritualmente, ou falando em espiritualidade, em ação dos espíritos, né? Porque aí nós vamos ter que começar toda uma história, que isso na verdade, são espíritos, né? Sim. Quem são os espíritos? Somos todos nós, porque espíritos fora da matéria, do corpo físico e com o corpo físico. Todos nós estamos na mesma balada aí, né? Sim. Todos nós somos espíritos. E esses espíritos, normalmente, que vêm a esses jogos, a essas brincadeiras, são espíritos zombeteiros, que a gente chama. Há uma escala, que a gente pode até falar nela depois, há uma escala de espíritos, e esses que vêm nessas brincadeiras, que são, na verdade, invocados, que não se invoca, são chamados, na verdade, são convidados, entre aspas, a virem. No momento que tu está invocando para que venha, para te dar alguma resposta sobre a tua vida, ou mesmo por brincadeira, que esses jovens geralmente fazem mais por brincadeira. Sim. E outros tantos porque querem resposta, né? Resposta de tudo, né? E quem vem, os espíritos superiores, eles não têm tempo para essas brincadeiras. Com certeza. Quem vem ali é os espíritos menos esclarecidos, né? E os zombeteiros, que vêm para se divertir. Aí vira diversão. Por isso que a gente chama de diversão. Com certeza, mas tem porque eles vêm para diversão. Da sintonia, né? Com certeza. Ali pode ter muito obsessor junto de cada membro ali. 80%, e esses riscos aqui que a gente citou, essa escola e essa aqui das crianças da Colômbia, todos são obsessores. Sim. Por quê? Porque passam a te obsediar. Né? Porque uma vez que tu chamou para o teu convívio, eles passam a fazer parte da tua vida, passam a ter seu parceiro muitas vezes. Sim. E o que eles estão buscando é parceria. Só que, infelizmente, é uma parceria bem desagradável, porque te levam a fazer muitas coisas desagradáveis
e até tenebrosas, né? E também porque causam em ti sintomas, tipo dor de cabeça, tonturas, zumbidos constantes. Esses da escola de Cachoeira que eu citei, eles estavam não dormindo, porque daí lá de madrugada esses espíritos vinham e queriam a brincadeira. Aí eles sim ouviam vozes, sentiam, realmente ouçam vozes, aquela brincadeira que a gente faz, literalmente ouviam vozes. E essas dores de cabeça, as tonturas que tu fala, isso também acontece nas casas espíritas quando o médium ele não está preparado. Sim, ainda, né? É um sintoma de mediunidade. Sim. Quando o médium está chegando e ele não sabe o que é, ele não tem conhecimento, né? Por isso a importância do estudo que nós falamos na vez passada, a gente falou muito sobre a importância do estudo justamente para que o médium fique educado. Né? Sim. Porque a gente usava muito antes de desenvolver a mediunidade. Que não é esse o termo é educar a mediunidade. Bom, eu tenho mediunidade, agora eu vou educar essa mediunidade. Né? Para que ela serve, que tipo de mediunidade eu tenho, se é de ouvir, se é de falar, se é de escrever. Eu vou educar, eu vou aprender, eu vou entender que mediunidade eu tenho, em mais grau ou menos grau. Se não tiver todos, pode ter, né? Escrever, ouvir, falar. Agora, o que eu vou fazer com isso? Aí é uma escolha minha, é o livre-arbítrio que vai me dizer. Eu creio que até uma condição física, né, Roberto? A mediunidade é também uma condição física, não só espiritual, né? Então certeza. É melhor ao médium ele saber com que ele está lidando, né? Conhecer a sua mediunidade para talvez desenvolvê-la ou controlá-la, né? Do que estar à mercê dessas influências, né? Com certeza. Muito bem lembrado. Nós recebemos o Felipe. Sim, eu assisti. Ele não se denomina ateu, ele disse que fica entre agnóstico e ateu. Né? Sim. Nosso amigo, inclusive, um abraço para ele. Obrigado pela participação, que foi muito... Bem legal, assisti, ó, show. Né? Muito bom. O intuito Gostei. O intuito da gente é esse mesmo, né? Descobrir o que cada um pensa, né? O que cada um, dentro da sua filosofia, dentro da sua religião. Sim. Mas ele nos citou uma parte em que do magnetismo. Ele falou até do Mesmer, que era um amigo de Kardec, né? O Kardec estudava o magnetismo humano, estudava o magnetismo e ele começou a estudar justamente através de Mesmer. Foi também um precursor, né, na verdade. Isso, dessa área, do magnetismo humano. Magnetismo humano. Mas entrando nessa parte, Roberto, dessas manifestações, desses sentimentos assim que essas crianças e adolescentes sentiam de dor de cabeça, aonde que poderia entrar, como a gente poderia diferenciar o magnetismo, né, a influência talvez de um outro colega anímica, que sentiu, anímica do espiritual, da influência espiritual. Não sei se eu me fiz entender. Tu te referes a... Como fazer a diferença para fazer um atendimento. O que é mediunidade e o que não é? Isso, nesse sentido? Nesse sentido. Tipo, poderia um deles ter essa mediunidade de sentir essa influência e tipo, os outros, pelo magnetismo, também sentir os mesmos sintomas. Pode isso acontecer? Eu te pergunto assim, dentro do que tu estudou, dentro do espiritismo, como a gente consegue diferenciar para ter um tratamento ou uma direção mais eficaz para eles? Bem pergunta interessante, como todas do David, né? Sempre interessante. Quem sabe, né? Não, na verdade tu te referes ao que o outro vai sentir através de ti. Isso. A influência que ele vai ter talvez naquele momento que está ocorrendo, por exemplo, algum problema com ele, problema entre aspas, né? Até que ponto um influi no outro, o magnetismo. Influi pela vibração, mas há necessidade de que tu esteja sintonizado com ele. É tipo tu te comunicar com um irmão desencarnado, que está no plano espiritual, não está no plano material. É a mesma coisa. E o que faz essa diferença é o nível de mediunidade, porque uma vez que todos somos mais ou menos médios, que eu brinco, né? Mais ou menos, não é mais ou menos, uns mais, outros menos. Não é mais ou menos, né? Mas é mais ou menos. Então vai depender muito do nível da tua mediunidade. Aí depois nós vamos entrar na questão da ostensividade, né? O que acontece? Aquele que está com a mediunidade menos, né, num nível menos e um mais, claro que vai haver uma influência em todos os sentidos, de vibração, de energia. Mas é preciso que
esteja receptividade para isso. Sintonia. Claro, aí vai ocorrer, pode, mas é preciso que tu esteja, porque tudo é mentalmente, tudo é vibração, tudo é energia, é óbvio que tu vai ter que estar nessa vibe aí, como diz a gurizada, né? Então, assim, Tu vai ter que estar naquele nível do outro, quer dizer, claro que vai haver uma captação, Sim. mas daí todos nós, como somos médios de alguma coisa de ectoplasma, falando já em materialidade, claro que vai fornecer, e claro que sim, nesse sentido sim, não sei se eu Não, eu respondi. entendi a tua explicação, e pela tua explicação eu concluo, Roberto, Sim, a David. minha conclusão que eu tiro é que a gente não consegue então separar o magnetismo, que Mesmer lá era mestre, Sim, mestre. da mediunidade, da espiritualidade. Não, tanto que o Kardec foi por esse caminho. É que assim, ó, todo médium, né, todo médium, conectou, para usar uma coisa mais moderna, conectou, né? Ficou conectado essas duas coisas, né? Sim. Bem conectado. É a conclusão que a gente tira, porque uma coisa leva a outra, já que Claro. tudo é energia, Sim. né? Então é porque tem filosofias que separam isso, Separam né? ou até não aceitam, Ou não aceitam trazem a para cá. espiritualidade com o magnetismo. Que é muito Então, complexo, como disse o Roberto, é bem complexo. estudam de forma separada, né? E eu acho que não tem como a gente fazer isso. Não tem. né? Não É que vejo assim, também, ó, não não vejo. compartilho. Por agora, pela tua explicação, eu não vejo. Não vejo eu também. ia dizer pra você compartilho. assim, que todo médium ele é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Sim. Que é o caso que tu tá falando agora, sobre Porque o todos- anímico, sabe? Uhum. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar da apometria. Sim, um pouco. A Eu não tenho conhecimento a até o- apometria, ela trabalha com personalidades tuas. Não tem nada a ver com Sim. espiritual. Também pode Sim. haver uma manifestação espiritual. Pode acontecer. Dependendo de quem é que tá ali, né? Dependendo de quem está ali. Isso. Exatamente. E é mais ou menos por aí que tu quer dizer, né? Que... Até nós temos que trazer alguém que domine Não. essa área, né, Roberto? Não, com certeza, vamos trazer alguém que pra nós. trabalhe com apometria, porque é interessante também. Porque às vezes assim, ó, nem tudo é espiritual. Não. Às vezes vem realmente de Não. problemas teus de encarnações passadas, isso, aquilo, isso mexe com a tua personalidade. São as personalidades que tu tem. Não é espiritual de outra personalidade, sim. mas é espiritual da tua própria Da personalidade, tua, como da o tua Espiritismo própria personalidade. né, nos traz de reencarnações. Isso. Sim. Né? Sim. Exatamente. Então não deixa de ser espiritual também, Sim. mas Tá da tua certo. personalidade. Sim, mas Tá fica pra uma certo. próxima, até que a apometria fica pra próxima. Vamos Se a falar em apometria outro fica para assunto fazer. agora. Deixa a É porque apometria pra depois. na verdade a gente tem que entender que o médium é um medianeiro, né? Já está dizendo, é um Exatamente. medianeiro, aquele que está em contato, ou em sintonia, ou em comunicação com o mundo espiritual e o mundo físico. Sim, Na verdade, ele é esse medianeiro aí. Isso mesmo. E toda pessoa, absolutamente toda, em algum nível de qualquer, ou menor ou maior, ele sente a influência dos espíritos. Ô, Roberto, E aqui a gente fala desencarnados, porque espíritos todos nós somos, né? a gente já te conhece, a gente sabe que tu é uma pessoa séria, tudo, né? E muitos médios são. Mas infelizmente ainda existe muitos médiums assim que acham que por eles terem essa mediunidade eles são especiais, né? O que você pode me dizer sobre isso? Que pergunta, hein, Roberto? Vocês estão afiados, hein? Gente, esse aí é um assunto show, sabe por quê? Mediunidade para nós espíritas, estávamos falando, não sei se cheguei a falar antes, para nós mediunidade está aqui, Livro dos Médiuns, Kardec. Para a doutrina espírita, para nós espíritas, para nós mediunidade tem que estar dentro desse Mostra pra nós a capinha desse pro pessoal que patamar tá em aqui. casa, Roberto. por Para favor. nós, mediunidade é Livro dos Médiuns. E aí, Roberto, a tua pergunta encaixa naquilo que a gente tem estudado, falado, batalhado, para colocar em nós aquilo que Kardec e a doutrina espírita nos ensina. Mediunidade não é nenhum privilégio. Nenhum privilégio. Mediunidade é um compromisso assumido na espiritualidade para servir. Para servir. Fazer, ajudar alguém. Por isso que Jesus já nos disse, dai de graça aquilo que de graça recebeste. Então esse é o ponto de partida para nós. Então mediunidade é, na verdade, um grande compromisso assumido. Nós ainda estamos numa era, ou num tempo, que mediunidade é status, e muitos
Tu disse tudo, e isso com todo respeito, não é nenhuma crítica a nada, de forma nenhuma. Mas nós ainda vemos e temos muitos médiuns que acham que é status, que é um super, hiper, né? Tem médiuns que se acham acima. Né? E isso não atrapalha numa Isso reunião só atrapalha. Mas na casa espírita nós não convivemos com esses tipos de médium, porque o estudo leva-os a entender o que é de fato a mediunidade, principalmente por isso que a gente falou na questão de educar a mediunidade, de estudar a mediunidade, né? E se quiserem, como antigamente, desenvolver a mediunidade. A pessoa que chega nesse estágio de já estar participando dos trabalhos mediúnicos, a primeira coisa que ela entende é isso. É a primeira coisa que ela vai entender, que ela é um irmão que está ali para servir. Ou não, né? Mas se ela não, deve haver uns se ela não entende, que não querem não, mas é poucos, muito, né? Não, tem, mas eles não ficam no trabalho. Não, isso na dizer. casa espírita, eles são automáticos, não são afastados Não, de forma nenhuma. Eles automaticamente, claro. Não fazem parte daquele... Porque a tua consciência vai dizer, Sim, bom, mas eu estou no lugar errado. É sintonia, né? O que eu quero fazer com a mediunidade não é isso. Sim. Quero ganhar um troco, quero sei lá o quê, porque infelizmente tem isso ainda. Nunca esquecendo que depois tem que prestar as contas, né? Mas não vamos falar nessa parte. Roberto, aproveitando isso, quem é que diz que o médium, ou seja, a pessoa que está lá estudando, está pronto para trabalhar numa mesa mediúnica? Ele mesmo. Claro que tem o diretor do trabalho, né? Tem o diretor do trabalho, o coordenador do grupo de estudos, porque o que acontece? Quando tu entra participando na casa espírita, a primeira coisa que tu vai fazer, claro, além de ir assistir a palestra, receber o passe, essas coisas todas que geralmente a gente fica até anos, né? Porque não quer se envolver. Mas depois disso, o passo de entrada é o grupo de estudos. Tu vai começar com um grupo de estudo que normalmente estuda o livro dos espíritos. Para depois que tu estudou, não tem tempo isso, mas um bom tempo que tu estudou a questão doutrinária do livro dos espíritos, da comunicação com os espíritos, tu vai estar apto. E normalmente toda uma construção, todo um processo, sempre baseado nos estudos. A casa espírita, por exemplo, tu não chega lá e já vai logo colocado nos trabalhos mediúnicos. Eu não sei se eu te respondi, mas tu não chega, não, nunca. Isso não acontece em nenhuma casa espírita. Não acontece, tu vai chegar e já vai sair trabalhando com a mediunidade, mesmo que seja dando passe ou numa mesa mediúnica, que tu vai fazer parte do trabalho de comunicação espiritual, né? Que é desobsessão e que é orientação espiritual, que são 2 trabalhos que a casa espírita oferece. Tu não te torna médio ostensivo, que depois vamos entrar daqui a pouco, né? Que é simples isso, mas não se torna médio ostensivo da noite para o dia na casa espírita. Tu até pode ser, tudo bem, beleza, todos o são, mas na casa espírita há toda uma disciplina, como disse o David, há todo um processo para que tu chegue ao trabalho do passe, por exemplo, que normalmente se começa no passe, né? E depois vai para o trabalho mediúnico, mas há todo um processo. E nesses grupos de estudo, que é da onde surge, para responder objetivamente a pergunta, tu sai para trabalhar depois que está num grupo de estudo. O coordenador do grupo dos espíritos é que o grupo de estudos dos espíritos é que vai determinar, é que vai, né, aconselhar, determinar. E tem um último processo para isso, que a nossa casa faz isso, que se chama uma orientação espiritual. Bom, o Roberto agora vai passar aqui, vai vir para o nosso grupo mediúnico. Ele passa por uma orientação espiritual, para dar o veredito final. E o que é essa orientação espiritual? A orientação é os espíritos, o mentor espiritual da casa, dizer se tu pode, já está preparado, já está no ponto. Lá na nossa casa é feito isso, como última... Vamos botar entre aspas análise. E né? digamos que o mentor da casa diga que ele não está preparado ainda. Não, ele vai dizer... Gera uma decepção, será no médio aquele ali? Ele fica meio, eu acho que tá pronto. Acredito que sim, mas o mentor não vai dizer assim, tu não pode, não dá. Vai dizer ele vai dizer de um jeitinho carinhoso, olha, estuda mais um pouco, não está no momento ainda. Sim.
seria interessante que tu continuasse nos estudos, mas é difícil. Assim, pela minha experiência ali da casa, estou falando agora especificamente da casa que eu frequento. Você chegou até ali é porque ele estava... Exato, porque é um processo, aí já é o final do processo. Quem não tá preparado, é tipo uma confirmação do processo, quem não tá é tipo um protocolo até. Porque daí nem a diretora do trabalho material, ou o diretor do trabalho material, do diretor do grupo mediúnico da casa material, ele não vai fazer essa orientação se ele já não sentiu que... Sim. E se ele sentiu, por isso que eu disse que a pessoa, né, respondi, porque se a pessoa está se sentindo, não, eu estou bem, agora eu estou entendendo, minha mediunidade está educada, vamos lá, ele mesmo vai se achar pronto. Sim. E essa que tu falou de disciplina é muito importante, porque existe casos, né, que o cara acha que está pronto simplesmente, não, sim. Eles exigem, que isso, aquilo da gente, não sei o quê. É porque não está preparado, né, na verdade... Tem que procurar outras casas, outras doutrinas, porque não é ali, né? Exatamente. Não é ali o Perfeito, lugar. Roberto. Perfeito. A gente pode observar ali no livro dos médiuns, né? Na capa. Esse aqui é antiguinho, mas tem várias... Tem a imagem que a gente conhece de Jesus, né, Roberto? Sim. É interessante deixar para o pessoal ali que o Espiritismo é Jesus, né? Exatamente. Porque tem muita gente que acredita que o Espiritismo... Bem lembrado, David. Não existe... Não é nem cristão, tem gente que acredita que não é cristão. Não existe doutrina espírita sem Jesus. Tanto que Chico, maravilhosamente disse, se tirar o Jesus da doutrina espírita, eu não sou espírita. Né? Então, só por aí já dá. Porque é o nosso modelo e guia, está lá na questão 325 do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. E o Espiritismo é cristão. Só por aí, então. David, foi bem lembrado. Tem muita gente que ainda consegue, mas eu acho que não quer entender daí. Não, quem coloca o Espiritismo como não sendo cristão são os inimigos do Espiritismo. Que querem realmente deturpar. E sendo Jesus o modelo e guia do Espiritismo, ele foi modelo, foi guia de humildade. De tudo. Então o médium... Que se sentir, por isso que eu disse. Por não estar pronto ainda, né, por não ter o aval de trabalhar numa mesa mediúnica. Se não tiver a humildade de reconhecer, poxa, tem que estudar mais, tem que conhecer mais. Não está seguindo. Exato, David. Por isso que exato, David. Que é Jesus, claro, né? porque tu vai chegar num nível de consciência, e para nós espíritas também, onde é que está escrito a lei de Deus? Na consciência. Tu vai chegar num nível de consciência que tu não vai te permitir te enganar. Só se tu tá conseguindo, tá muito obsediado, eu tô bem, sou um médio já em potencial aqui, eu posso ajudar. Senão tu não vai te permitir a ir para um trabalho da qual tu sabe claramente que tu não tá preparado. Exatamente. Né? Roberto, nós estávamos falando do grau de mediunidade, todo mundo é médium, né? Em graus diferentes. Tá? Perfeito. E como fica assim a influência que nós podemos receber do mundo espiritual? As influências, tu quer dizer? Como é que fica essa questão de influência? Então a gente é influenciado o tempo todo por a gente ter essa mediunidade que muitas vezes a gente não sabe? Ou como é que funciona isso? Com certeza, sim. Respondendo objetivamente, que pergunta de novo. Sim, todos nós recebemos a influência dos espíritos. Querendo ou não querendo, todos nós somos influenciados. E aqui há uma parte de Kardec espetacular, porque ele vai dizer na questão 459, se eu não estou enganado, do Livro dos Espíritos, ele pergunta se os espíritos nos influem. E eles respondem, nos influi de tal maneira que muitas das vezes, e eu diria muitas e muitas das vezes, todas as vezes, são eles que vos dirigem. Nossa, vejam que nível de influência é que a gente não, a maioria não percebe. Mas então vamos dizer assim, eles Roberto, influem, sim. Vamos dizer assim que nós estávamos falando de médium, né, para trabalhar numa mesa mediúnica, tem que se educar, mas então não é só o médium que precisa se educar. Nós, em todos os graus de conhecimento ou não, quanto mais conhecimento para nós ter sobre isso, melhor. Porque com certeza. Nós temos que nos educar. Nós vamos atrair a influência de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vivência. Nível evolutivo, a nossa vivência, principalmente o nível evolutivo, porque... se essa influência é de tal forma que eles chegam a nos dirigir muitas das vezes... Lógico. Né?
Então, quanto mais nós nos educarmos no nosso Com sentimento, certeza. no nosso pensamento, Com certeza. a influência será de positivos, não de negativos. Com certeza absoluta. Isso é prático e simples. Se eu Tu estou vê como pensando é aqui, interessante. eu estou com ódio, por exemplo, do Roberto. Quero dar uma surra no Roberto, quero, sei lá, furar o olho do Roberto naqueles termos de sacanagem, de maldade, né? Aham. Eu quero me vingar do Roberto. Quem é que eu vou atrair? Qual é as companhias? São esses irmãozinhos que a gente não gosta de chamar de maus nem de ruins, né? Sim. Os espíritos maus. A gente chama, eu principalmente procuro Ignorantes, sempre adotar menos esclarecidos, menos ignorantes. Ignorantes mesmo, no ignorantes sentido de no- que... Não no sentido não conhecer. pejorativo, não pelo de relativo, não conhecer. exatamente, de ignorar, perfeito, né? de não saber, né? É. E quem é que a gente vai atrair para o nosso lado? Claro que vem, oba, é vingança, é maldade, É tô comigo. dentro, É. é comigo aqui. Mas eu penso É esses assim, que ó. vão atrair, embora a gente, porque nós estamos 24 horas rodeados de espíritos, as pessoas se assustam, mas pensam bem, Sim. tem os obsessores, tem o nosso anjo da guarda, tem o nosso mentor, tem os espíritos amigos. Nós somos rodeados de espíritos. Agora, há quem... Lembra daquele desenho do diabinho de um lado e o anjinho do outro? Aham. Aquilo é sensacional, porque aquilo é muito real. Quer dizer, eu estou dando ouvido a quem? A quem nós vamos ouvir é uma escolha. É aquela história dos lobos, do índio. Qual é o lobo que tu vai alimentar? Sim. Né? Qual é o lobo que vai vencer? Porque a gente vive em guerra diariamente. Qual o lobo que vai vencer vai nos dizer a história, né? Aquele que tu alimentar. Sim, sim. E assim é o nosso dia a dia, é o que tu falou. Tu falou em guerra, Roberto, e essa guerra acontece muitas vezes Aqui. É. no nosso psicológico, né? Com certeza. Quem é que eu estou alimentando? Quem é que eu Né? estou alimentando? E o alimento é justamente o teu pensamento, né? Sim. A tua vibração, vamos dizer. Tu quer ver um exemplo? Desculpa, Roberto, bem rapidinho. Tu quer ver um exemplo prático que eu gosto de dar? É aquele... Bom dia, David, tudo bem? Só se for pra ti. Então tu já inicia o dia mal, né? Quem é que tu vai atrair Tu já ali? tá alimentando. Bom dia, só se for pra ti. O cara já amanhece com mau humor. Quem é que ele vai atrair, meu Deus? Aí ele vai se queixar o dia inteiro. Não foi legal, não foi mesmo. Porque ele já iniciou o dia, né? Desculpa, Roberto, eu te Não, que cortei. isso, que isso. Não, que eu ia perguntar assim, ó, Roberto. Nós está comentando sobre que os espíritos, eles muitas vezes influenciam mais do que a gente possa imaginar. Mas eu acho que na minha visão, assim, pelo menos, eu acho que se fosse fazer uma estatística, eu imagino que o espírito menos esclarecido, eu acho que esse aí influencia mais do que o esclarecido, porque o esclarecido, ele respeita mais o teu livre-arbítrio, não seria isso? Um pouco, mas vai depender de ti. Porque é a tua sintonia que vai gerar isso. A força dele vai depender da tua guarida, a guarida que tu vai dar, né? Sim. O teu nível de estado de humor, vamos pôr assim para entender melhor. Porque se tu tá mal-humorado e, enfim, claro que ele vai ter uma força brutal, porque tu já tá com o terreno, como é que você diz? Tu preparou o solo para ele vir plantar. Sim, por isso que eu acho que eles têm uma influência maior. Aí, eu não acho que ele tenha maior, eu acho até que não, mas é nós que Não, maior por causa nossa. Cai, sim, porque nós damos essa chance para ele. sim, e Nós como- oferecemos os materiais Sim. para ele E como o poder espírito mais produzir. elevado respeita o teu livre-arbítrio, então ele não precisa influenciar tanto. Exatamente, é aquela história que a gente... Exato, Roberto, show de bola. Por que a gente sempre fala, o mal vence sempre? Não, o mal não vence sempre. É porque nós acabamos sintonizando-nos com o Com mal. certeza. Quer dizer, eu escolho, porque tudo é escolha nossa. E a gente tem a grande verdade, a grande realidade é que nós, todos, independente de religião, de qualquer coisa, nós estamos nos equivocando nas escolhas, nós estamos nos equivocando nas respostas, e nós estamos nos equivocando naquilo que a gente está procurando. Porque há uma brincadeira até no mundo espiritual que a gente brinca, que eles estão apavorados, que nós não estamos sabendo pedir, a gente pede uma coisa, eu quero muito isso. Às 4 da tarde, quando chega às 8 da noite que tu vai dormir, tu já quer outra coisa. Aí não tem espírito que aguente. É para enlouquecer os anjos da guarda, né? Pois é, Roberto, é justamente isso que eu ia te perguntar. Tu falou de anjo da guarda, né? Sim. Nós temos essa concepção de anjo da guarda, daquele espírito... Da Igreja Católica, a nossa co-irmã, a gente traz de lá. Né? Não. Eu vi que tu também usa esse termo anjo da guarda. Que para nós é espírito protetor, que são aqueles espíritos que quando tu reencarna ou quando tu encarna, é uma questão de terminologia, né? Quando a gente reencarna, que já reencarnou outras vezes, quando a gente reencarna é destinado, é designado
pela espiritualidade, pelos espíritos superiores responsáveis pela nossa reencarnação, é designado um mentor, um anjo da guarda, como um espírito protetor. É uma questão de terminologia, né? Para nos acompanhar 24 horas durante toda a nossa reencarnação, nosso período aqui na Terra, no corpício físico, ele fica ali 24 horas contigo, e quando tu desencarna também. Mas todo anjo da guarda, entre aspas, né? Sim. Todo anjo da guarda, que esse é escolhido para ficar a vida toda, ele necessariamente ele não pode ser um espírito que tenha o mesmo nível que o teu. Ele tem que ser pelo menos um pouco mais elevado. Ele é sempre mais elevado. Sempre mais elevado. Moralmente mais evoluído, para trazer bem, porque às vezes a gente fala ele é evoluído. Senão não teria condição de te ajudar. Sim. Tá, e isso é bom que o Roberto falou, que é uma outra coisa, que é o livre-arbítrio. O anjo da guarda também, às vezes a gente esquece, pô, mas o meu anjo da guarda aqui, coitado do cara, ele está fazendo das tripas ao coração para te segurar, mas ele tem o livre-arbítrio. Porque às vezes alguém nos questiona assim, gente, ó, mas por que se acidentou lá de moto, sei lá o quê, deu um problema. Mas por que o meu anjo da guarda não estava aqui, estava de férias? Não, é o livre-arbítrio, ele tem que respeitar. Ele, de alguma forma, ele tentou te alertar, te ajudar, mas ele não ouve ninguém, né? Aí o que acontece? É isso, é o livre-arbítrio. Era a pergunta ele deixou tu escolher, quer dizer, foi coisas... E o anjo da guarda que tu falou agora me veio a criança. O anjo da guarda, eu acho que ele influencia mais ainda numa criança, porque a criança ainda não está preparada, né? Ela é um ser muito, né, em desenvolvimento. A gente não costuma dizer... teu anjinho, né? A gente usa muito essa expressão. O capetinha, aquele, como dizem, né? O capetinha, só o anjo da guarda que salva ele, porque ele está sempre fazendo arte. E realmente eu acho que esse anjo da guarda, ele protege ele, porque ele é uma criança pequena. Não, com certeza, isso. Né? Com certeza, claro que a tarefa eu sempre brinco, coitado do meu anjo da guarda. Coitado, eu acho que de todos os anjos das guardas, né? Que esses capetinhos aí de hoje em dia, né? No bom sentido, né? Sim, no bom sentido. Então olha o trabalho que é, né? Segurar isso, né? Eu acho que eles devem ter muita proteção. Muita proteção. Eu fico pensando assim, ó, hoje em dia, com esse mal do século que a gente está sofrendo, que é a ansiedade, que é o tudo para ontem, né? O quanto eles não devem estar sofrendo com nós, né, Roberto? Eu brinco muito com isso. Que trabalhão, gente. Imagina. Que trabalhão. Eu não queria uma tarefa dessa para começar a conversa, né? Eu não ia querer ser anjo da guarda de ninguém, não tem condição mesmo, mas olha que tá 24 horas tu com esses, né? Mas o anjo da guarda do século XXI, cara, pior. E os anos passados, os séculos passados? Não. Porque nós éramos mais atrasados. Né? Bom, hoje... Sofriam muito mais. Mas aí que entra o livre-arbítrio, a força do livre-arbítrio, porque ele é determinado pela tua evolução espiritual. Porque o nosso livre-arbítrio ainda de mundo de expiações e prova, que é o nosso... não é tudo isso, né, gente? Não é tudo isso, a gente se engana às vezes, não é livre-arbítrio para tudo, depende do teu grau evolutivo. Com certeza. Vejam que isso é um ponto fundamental. Onde o teu livre-arbítrio tiver... O teu livre-arbítrio vai até o teu nível evolutivo. Não, e onde tiver influenciando no livre-arbítrio de outro... Perfeito. De alguma forma ele é podado, né? Claro. E tudo isso para o anjo da guarda é um trabalhão, né? Roberto, então nós já falamos de mesas girantes, né, que foi o início de tudo. Mas nós temos um conceito mais moderno agora, que se chama mesa mediúnica, que acontece dentro das casas espíritas, né, onde tu trabalha, onde tu frequenta. Qual é o conceito da mesa mediúnica de hoje, diferente das mesas girantes de antigamente? O que acontece hoje dentro da casa espírita, dentro do trabalho mediúnico, da mesa mediúnica? Poderia passar um pouco para nós sobre esse conhecimento aí? Sim, David, boa pergunta. Bem, mesa mediúnica, na verdade, é aquele trabalho, né, que a gente chama de trabalho, de comunicação com o mundo espiritual. E existem na nossa casa, por exemplo, 2 tipos de trabalhos, que são os trabalhos de desobsessão, que é aqueles quadros obsessivos, que depois a gente até pode dar uma pincelada nisso, e o trabalho de orientação espiritual, mas todos eles com a mesma característica de comunicação com os espíritos. Os irmãozinhos nossos sofredores, é uma característica desse trabalho normalmente, quase que via de regra, é um trabalho que a gente chama de caridade. Por quê? Porque são trazidos quando tem essa oportunidade, porque quem não são trazidos? Os espíritos.
Isso não é assim, pega um espírito aí, ele entra de qualquer jeito numa... Isso é um ponto importante, gente, para nós começarmos do início, qual espírito vai na casa mediúnica, exatamente. qual espírito vai se dirigir ao trabalho, né? Como é feita essa seleção? Essa seleção, esse critério, eles não entram, não adentram nem na casa espírita, nem no trabalho mediúnico de qualquer jeito. Tipo, eu estou aqui agora com vocês, né, desencarnado, é uma reunião de desencarnado, eu estou aqui, ou estou lá na rua, ou estou no mundo espiritual, em qualquer lugar. Agora eu vou lá na casa do Roberto, vou participar daquele trabalho lá, vou lá. Não é assim, eles não entram, tem que ter uma permissão, tem que ter uma orientação dos seus mentores, dos seus orientadores, ou daqueles socorristas, que a gente chama que são aqueles espíritos de luz, aqueles espíritos esclarecidos, os mentores, que levam para ter uma oportunidade, porque eles precisam do médium para se comunicar. Muito bem. E esses espíritos são normalmente, ou geralmente, são sofredores, né? São irmãos que estão em dificuldades, que não estão entendendo. A tônica do trabalho, quando eu falo de desobsessão, é ainda a vingança, ainda é a raiva, ainda é a ira, ainda é o desejo de vingança, né? Porque em vidas passadas, tu não foi legal com ele, ele vem aqui te cobrar, entre aspas, e é isso mesmo, né? Vem fazer a cobrança, porque não perdoou, porque não aceitou, porque não entendeu. Então, esse trabalho na mesa mediúnica é de esclarecimento, é de consolo para esses irmãozinhos que estão precisando e que precisam do médium para que possam trazer. Os orientadores poderiam fazer isso? Sim, mas eles precisam do médium para facilitar esse trabalho. Sim. Posso te interromper um pouquinho? Claro, lógico. Tem duas coisas que ficaram bem, que eu gostaria de deixar frisado. Então, assim, além dos trabalhadores encarnados, vamos dizer, né, dos médiuns, sim, na mesa mediúnica, há trabalhadores espirituais que coordenam os trabalhos. Então os médiuns ali são uma ferramenta para o trabalho acontecer. Aqui na materialidade. Perfeito, David. Que isso. Tu conhece bem. É uma das coisas. Claro. Eu posso até traduzir assim bem simplesinho, tipo, vamos supor, os grupos mediúnicos, eles têm um limite nas casas grandes, nos centros grandes, onde há bastante médiuns, bastante trabalhadores, poderiam fazer uma mesa mediúnica com 50 médiuns, poderiam perguntar com 60, com 30. Para nossas casas, o ideal, segundo Kardec, Livro dos Médiuns, mais uma vez, é um grupo de 15, máximo 20. O nosso grupo, ele oscila entre uns 8, vamos supor assim, são 8 médiuns em volta da mesa, nem todos são ostensivos, que a gente depois vai dizer o que é isso, ostensivo, é aquele que fala, que ouve, com mais facilidade. Mas enfim, são 8 médiuns sentados em roda da mesa, né? Disposto assim, em roda da mesa, são 8 médiuns, ou 7 ou 5 encarnados, médiuns encarnados, né? E vem ali os espíritos, que são os mentores. Então o que acontece? Tem um diretor do trabalho físico, né? Encarnado na mesa ali. Dirigente. Né? Dirigente. Tem um que dirige, que é o dialogador, sim, que a gente chama, o esclarecedor, né? Que é aquele que vai conversar com esses espíritos através do médium. É um dialogador só. Na nossa casa é um só. Tá. Poderá ter 2. Acho que nas grandes centros, nas grandes casas, eles usam 2. Sim. Mas nós aqui, nas cidades menores, nas casas menores, é sempre um dialogador. Roberto, e só a boa intenção adianta, ou ele tem que ter um certo conhecimento, esse que vai esclarecer esses espíritos? Ele tem que ter conhecimento. E ele tem que também ser exemplo. Ele precisa de ser um pouco exemplar. Entendi. Ele não pode ser uma pessoa, porque isso é muito complicado, né? Isso já entra numa coisa... Bom, mas só para terminar, depois eu chego aí. Sim. Aí vem os mentores, aí tem a equipe desencarnada, também tem um diretor que dirige isso, que coordena isso, que dá acesso a esses espíritos, né? Então tem esse diretor do trabalho espiritual também,
e mais o anjo da guarda, tem os mentores, aqueles que auxiliam, né? É muita gente, É muita gente, por isso que eu disse, no nosso dia a dia é tanta gente ao nosso redor, na mesa mediúnica igual para mais, né? Sim. Que daí tem todos aqueles irmãozinhos que vieram, que vamos tentar ver se dá certo aquela comunicação, porque tem que ter uma afinidade, tem que ter uma sintonia contigo, médium, senão esse espírito não vai conseguir se comunicar. Ô Roberto, agora tu falou isso aí, ó, sobre disciplina que tu tinha falado, isso aí também faz parte de uma disciplina, né? Assim como, por exemplo, um evangelho no lar, tu tem que seguir um horário, o ideal seria seguir um horário, a mesma coisa numa casa espírita, numa reunião, né? Então, quer dizer, aquela equipe espiritual, quando tu chega lá dentro, eles já estão todos preparados ali, né? Roberto, isso aí é de um fundamento e de uma veracidade e de um fundamento, porque não há nenhum tipo de trabalho espírita sem disciplina. Sim. Tanto que Emmanuel disse para o Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. Um trabalho mediúnico começa por aí, a dificuldade de um médico se educar, porque o início de tudo é disciplina. E isso envolve horário, né? Começa pelo horário e vai às tuas ações. Tu tem que ser disciplinado naquilo que tu recebe, entre aspas, do espírito, porque tu já imaginou um espírito que vem para xingar, para dizer coisas horríveis, né? Sei lá, dizer coisas terríveis. Se tu vai dar vazão a isso, tu não tiver a disciplina, o filtro, o controle, isso vira uma bagunça, todo e qualquer trabalho. Então é disciplina perfeita, disciplina em todos os sentidos, né? O médium, a disciplina do médium é nessa área de servir como um filtro, de não passar talvez todo... Com certeza. Tanto que ele é uma barreira ali para o espírito não fazer o que quer. Com certeza, a disciplina não existe. Se tu não tiver disciplina, nada feito, tu nem arranca. A disciplina é fundamental, que envolve o filtro, a peneira, né, como a gente queria chamar. Porque é preciso, assim como também o lugar, porque, pensa bem, um médium ostensivo, que é aquele que é aparente, que é conhecido, que é evidente, que é escancarado, isso é ostensividade, né? Esse é o médium ostensivo. É aquele que fala com mais facilidade, que ouve, que escreve, isso é ostensividade, né? Sim. Ou seja, um médium ostensivo, já pensou dentro do mercado, o cara tá ali, aí tá no meio do corredor lá, pegando o saco de açúcar dele, vem um espírito ali, ele começa a gritar e dizer coisa. Se ele não souber segurar isso, assim é na mesa mediúnica, a mesma coisa. Se ele vai, tudo que o espírito às vezes pode vir dizer, ele tem que filtrar, até porque é uma mensagem muitas vezes para um irmãozinho que está encarnado, e é um recado, é uma mensagem, é um consolo, é um alerta. Se ele vai dizer coisas que o esquecimento já não deixa a gente dizer, então o médium ele tem que ter essa capacidade de filtrar. Então o médium está sempre consciente. O médium geralmente, tem o não consciente, claro, Tem vários tipos. mas aí também tem sempre o mentor e coisa que vai controlar isso, né? Porque se o médium não é consciente, vem um espírito raivoso, só para dar um exemplo bem comumzinho, e ele levanta a mesa. Porque tem força, tu até citou no início, que a gente acabou nem complementando, que aquela foi uma demonstração da força que os espíritos têm, ele levanta um carro aí, uns espíritos aí. Então, se o médium não se controla, ele começa a bater, né, dar soco na mesa. O cara com raiva, quando está discutindo, assim, falando de encarnado para encarnado, não dá um soco na mesa, às vezes. Você imagina se cada espírito desse viesse dar soco na mesa, né, e na parede. A gente entra no teor dessas comunicações. Qual é o teor de comunicações que acontecem Porque tu falou ali, né, que muitas vezes o espírito chega com sentimento de vingança, se vingando, é muito comum. Se vingar de alguém que está encarnado no momento. Como é que acontece isso? É o espírito que está desencarnado cobrando alguém que já reencarnou? Exatamente. Que teve um compromisso com ele numa vida passada, vamos dizer assim? Sim. Isso acontece? Isso acontece muito, é muito comum. Esse é o trabalho de desobsessão. Por exemplo, o Roberto procurou a casa espírita. A gente chama de atendimento fraterno, que é a porta de entrada da casa espírita hoje, né? Que é uma conversa com um irmão lá, médium, ostensivo ou não, mas enfim, vai falar com o irmão, vai dizer, olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça terrível, eu fico depressivo, eu fico raivoso, eu estou brigando com a mulher 24 horas, com meu filho, enfim,
nesses sintomas assim comuns. Aí isso vai caracterizar normalmente uma obsessão, que é uma influência de um espírito que foi em vidas passadas algum desafeto dele. Obsessão, sinônimo de desafeto. Sim. Que também é por sintonia, mas isso é mais adiante um pouquinho. Mas enfim, é um desafeto. Então esse trabalho, essa comunicação do desafeto, que se chama desobsessão, é para esclarecer o desafeto que sempre foi e sempre tem o desejo da vingança, da cobrança. Ele está cobrando esse irmão. Sim, sim. Porque ele conseguiu encontrar esse irmão agora nessa encarnação, ele está desencarnado, ele está do lado de lá, mas ele não esqueceu. Ele não conseguiu perdoar nem esquecer. Ele tem raiva, ele quer o desejo de vingança. Eles vêm sempre com bastante raiva, bastante desejo de vingança, de cobrança. Né? A gente usa o termo cobrança, e é. Né? É uma cobrança. E vocês têm uma preocupação em explicar para aquela pessoa que pediu a ajuda para vocês, o encarnado, que na verdade a vítima de hoje foi o algoz do passado. Né? Ele foi o vilão do passado. Ele talvez tenha feito um mal maior ainda. Só que hoje ele está arrependido. Né? Perfeita pergunta. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Elas acham que elas só são vítimas. Ah, tem um cara que só me persegue, mas no passado tu deve ter feito coisas terríveis por ele. Por isso que ele está com aquele sentimento de vingança que não é certo, né? Perfeita pergunta. E aqui acende a luz laranja, aquela lá do pare ali, né? Atenção. Aqui entra o filtro também. Porque tu tem que dar retorno, né? Tu foi lá, conversou comigo, eu passei para a mesa mediúnica e eu tenho que te dar um retorno. Sim. E o cuidado máximo nesse retorno. Aí é que é dar as bobagens. Eu tenho que ter muito cuidado nesse retorno que eu vou te dar. O que os espíritos disseram lá? Eu não vou poder te dizer, porque senão eu vou acabar aumentando a tua depressão, a tua loucura, vamos assim dizer. Ou fazendo com que ele abra mais portas. Exatamente. Eu não posso chegar lá, tu tinha um inimigo, porque a pessoa também não tá com esse nível de entendimento. Tu vai ter, claro, se eu te disser. Mas se é uma pessoa que não tem, eu não vou chegar lá, Roberto, veio aqui um espírito que foi teu inimigo lá, que tu matou ele, ou tu logrou ele, né? Tomou a casa dele, tomou os bens dele todo, e ele se suicidou. E ele veio agora te cobrar, porque ele quer te cobrar, e ele quer que tu pague igual, que tu receba as mesmas coisas. Eu não vou poder te dizer isso. Então eu tenho que te dar esse retorno de uma forma para que tu tenha um acompanhamento ainda, né? De passe, de água fluida, que são os medicamentos para isso, falando, né, naquilo que a Casa Espírita oferece, ou outros irmãos oferecem, a oração, enfim, né? Eu tenho que te dar esse retorno com um filtro também. Eu não posso despejar em ti coisas que tu não tem condições ainda de receber. Por isso que antigamente, voltando às mesas mediúnicas, era permitido, e isso não faz muito tempo, quando eu comecei, deixavam que esse irmão que tem esse problema, que estava estressado, que estava deprimido e que estava obsediado, deixavam ele assistir. Aí o que acontecia? Só aumentava, porque o espírito vinha e apontava através do médium: não, tu me fez isso, tu me fez aquilo. O cara só se perturbava mais. Sim. Né? Roberto, e assim, ó, quando acontece esse encontro, tá? Ocorre no que está sendo cobrado sintomas físicos, como tu citou ali, dor de cabeça, muitas vezes, depressão ou ansiedade, irritabilidade, raiva, sono às vezes, desejo de dizer coisas e diz coisas sem nexos, que é o espírito ali. Vamos dizer assim que isso se perdure por muito tempo, acaba, vamos dizer assim, ocorrendo um desequilíbrio do corpo físico da pessoa, né? Toda doença do corpo, ela é reflexo do espírito, lógico, né? Tudo vai... Onde é que vai estourar? Por exemplo, o teu desequilíbrio, a tua raiva, o teu egoísmo, todos esses ismos nossos, onde é que vai estourar? No corpo físico. Então, uma obsessão num nível bem já elevado, num grau maior, ela vai estourar de várias formas. Enxaquecas, uma irritação terrível, tonturas. Tá, mas o médium... A pessoa começa a brigar do nada. Mas o médium não pode sair dali, Roberto. Ele não pode sair daquela reunião ali enquanto não fizerem um trabalho com ele ali.
Não, ou ele aquilo ali passa depois que termina a... Não, ele é só naquele instante É só naquele ali. instante. Essas comunicações dependem do dialogador, do coordenador ali, vai depender. A nossa casa não usa. Não fica sequela. O David conhece bem essa parte. Esse diálogo, por assim dizer, ele não dura, né, desde mais do que 10, 15 minutos, no máximo 10 minutos. A gente não, até para dar oportunidade para outros, como nós somos, por exemplo, citando a nossa casa como exemplo. Claro que tem casa que esse tempo é maior, porque tem mais médios e tem mais horário. Mas como nós somos ali poucos médiums, o tempo de comunicação para cada um, até para oportunizar os que vêm, é 10 minutos no máximo, 15. Não passa disso. Nós tivemos aqui, Roberto, o Álcio, um amigo que veio antes de ti. Sim. Ele faz terapias integrativas, onde entra reiki, que ele falou muito sobre reiki xamânico e coisa, né? Sim. Que ele usa como um paliativo espiritual, vamos dizer assim, para aliviar essas... E dentro da casa espírita vocês têm outros paliativos para ajudar aqueles irmãos que lá vão buscar ajuda para essas influências espirituais, né? Sim, tu quer dizer o remédio, o que seria o remédio? Dentre elas, assim, o que é? Claro que o primeiro é esclarecimento, né? Sem dúvida. Quando a gente aprende a lidar com que... Primeiro é esse feedback que eles chamam agora, ou seja, o retorno, o primeiro ali já é esclarecendo. Sim. Claro que aquele retorno é extremamente esclarecedor. Claro, aliás, o princípio ali, consulta, entre aspas, o início da conversa, ele já é esclarecedor. Já é esclarecedor pela parte de quem vai receber o irmão, o trabalhador da casa espírita, ele já tem essa função de ir já esclarecendo. Olha, talvez, tu não vai chegar também a dizer que é obsediado, né? Então tu já vai esclarecendo, olha, há uma chance aqui de tu estar sofrendo, já começa ali. E faz parte, claro, óbvio, eu acho que é a base. Depois a gente vai dar aquilo que a casa espírita oferece. Sim. Ou seja, o passe, né, que é a troca de energia ali, que é quase um reiki, né, enfim, mas é o passe, a água fluidificada, que não é magnetizada, como nós queremos chamar, que é um remédio, a meditação, em muitos casos, a oração, claro que isso é base, a oração, estamos falando da parte espiritual, depois eu vou entrar num detalhe muito importante. E o evangelho no lar, que a gente recomenda, que é se reunir uma vez por semana. Por exemplo, segunda-feira, é o meu caso, segunda-feira, às 20 horas, a gente faz um evangelho no lar, que é ler um trechinho de alguma obra, qualquer livro esclarecedor de espiritualidade, evangelho, enfim, Bíblia, o que achar melhor. Livro dos médios, qualquer um. Tu vai ler ali 10, 15 minutos, faz uma prece, e isso é evangelho no lar. E isso, isso tem um poder espetacular, porque isso agrega o teu lar, traz harmonia para dentro de ti, e os espíritos se mandam. Aqueles que estão te influenciando negativamente, quando tu abre um evangelho e faz uma prece, eles se mandam. Isso é chave. E aqui, nos casos mais graves, eu tenho isso é muito importante que se diga nunca, jamais. Espírita nenhum vai te dizer o contrário disso, abandona o tratamento médico. É a união das duas forças. Sim. Porque nós corremos risco de muitos lugares, infelizmente, isso não é crítica, é só uma realidade difícil. Não, agora tu vai entrar aqui na casa espírita, tu vai tomar teu passe, tu vai tomar uma aguinha fluidificada maravilhosa, vai abrir um evangelho, pode largar o teu médico. Jamais. Isso é um complemento, nós precisamos da união das duas forças. Sempre. Em todo e qualquer caso, unir as duas forças. Isso é uma coisa muito grave que acontece muito hoje em dia. Né? Te agarra na oração e deixa o teu médico de lado. Pelo amor de Deus, nunca, jamais. É que a água passe é pro teu tratamento espiritual. Tu está tratando do espírito. Tu precisa que o outro trate do corpo. É o corpo e o espírito, é a união dessas duas. Com certeza, eu não sei se tu está lembrado agora, mas tu disse que tinha uma coisa muito importante que tu queria passar, então passa agora, daqui a pouco tu... Do que era agora, pois eu sabia, Vitor, eu ia falar. Bom, foi da ostensividade que eu já falei, né? Tá. Porque assim... Nós falamos sobre o obsediado, né? Isso é muito importante. Eu queria saber um pouco sobre o obsessor. Como é que funciona o espírito que é obsessor dentro da casa espírita? Se ele é encaminhado, como é que acontece tudo isso? A gente fez as perguntas do tratamento do obsediado. Da obsessão, a gente está falando aqui da obsessão, né? Mas além do tratamento do obsediado... Mas que bicho é esse? Além do tratamento daquele que está sofrendo, que foi buscar a casa espírita para esse auxílio,
nós temos o tratamento de quem está obsediando ela, de quem está cobrando ela, que é o espírito. Né? Certo. Dentro da casa espírita, dentro do trabalho mediúnico, da mesa mediúnica, como ocorre o tratamento desse espírito? Obsessor? Quais os remédios que são usados? A gente falou dos remédios Para que são usados. o obsessor que está falando. A gente falou dos remédios que são usados para o encarnado que foi buscar ajuda. Mas e do espírito que está cobrando ele? Então, a gente sabe que também há um remédio, que também há... Quais são os remédios que são usados para ele? Aqui é legal, sabe por quê? Show. Tu tratando do obsediado, tu está tratando do obsessor. Porque Sim. o que acontece? Na primeira coisa que nós temos que falar, isso é muito importante, porque a gente tem um conceito de que obsessor e obsediado, por exemplo, eu estou obsediando o Roberto, que também existe, que é a pior das obsessões, que é de encarnado para desencarnado. Sim. Também não falamos dos tipos de obsessor, mas muito bem, vamos Tem lá. até de encarnado para encarnado. Que é o... Exatamente. Mas vamos supor, eu, espírito, estou obsediando o Roberto. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, porque a gente ainda tem o conceito, o Roberto é um coitadinho. E eu sou um baita de um espírito mau, e ele é um coitadinho. E eu estou me aproveitando para obsediar ele. Negativo. Com certeza. É uma parceria. Sim. Ele está me obsediando naquelas deficiências minhas. Nas minhas deficiências. Então eu estou sendo parceiro. Tanto que tem obsessor que quer abandonar o... né? E diz, mas ele fica me chamando, ele fica me convidando. tem isso também. Tem muito disso. Tem muito disso. O obsessor às vezes já entendeu, já foi esclarecido e entendeu. Mas aí eu, obsediado, fico lá obsediando o cara com pensamentos negativos, com raiva. Aí inverte. Então, Roberto, o obsessor, na verdade, O obsessor podemos dizer que o obsessor, ele não é cego, ele está te vendo. Exatamente. Então, quer dizer, O obsessor sabe tudo de ti. sabe tudo de ti. Então, quer dizer, se tu E tá tu falando- facilita esse conhecimento dele para contigo. Sim. Isso é um ponto importante. Ele não está atirando no escuro. Sim. Ele sabe. Ele sabe muito bem. Esse cara gosta de beber. Ele bebe de tarde, ele bebe de noite. E ele vai ali. Ele sabe a toda. Como todas outras tua deficiências. reforma Eles- íntima É o alto vai obsessor. É isso vai aí. afastar ele, né? Por que é tu que tem? Se tu muda, o obsessor dispara. Sim. Se tu começa a ler evangelho, se tu começa a fazer oração, o obsessor dispara. Com certeza. Onde ele enxergar o mínimo de luz, por isso que a gente diz, acendeu uma luzinha, o obsessor disparou. E essa luz que tu vai acender é a tua modificação, é a tua autodesobsessão, que é o maior tratamento que existe para obsessão. É a autodesobsessão. E quando tu te modifica, quando tu te melhora, quando tu muda os teus hábitos ruins para hábitos bons, o obsessor dispara. Com certeza. Ele não aguenta isso aí. Mas a minha pergunta certeza. assim é, claro que a gente sabe, né, que como tu explicou muito bem. Eu não sei se eu que respondi isso lá. que isso faz parte do tratamento que também ajuda o obsessor, né? Digamos, o espírito que está... Mas no momento ali que ele está se comunicando através do médium, tu diz que existe um diretor, um dirigente, né, um dialogador que vai fazer o trabalho de acolhimento, que vai acolher aquela entidade ali, aquele espírito ali que está cobrando. Qual é o remédio no momento que é usado? Para o obsessor, tu falou, além desse. Para o espírito que está ali. É a prece. A prece. É a prece e o consolo, o diálogo, falando, né? Quando tu vê que ele está carregando na cobrança, naquela coisa de te cobrar, enraivecido, qual que é o remédio? Aí tu tem que ter um poder de orientar, falando do perdão, falando de Jesus, porque lá toda a nossa conversa começa e termina com Jesus. Sim. Então tu vai sempre citar Jesus na questão do perdão. Tu tinha falado aquela hora ali 70 vezes, não estava no ar, né? Perdoar 70 vezes 7, tu vai falar sempre quando é esses casos nesse tom. Então tu sempre vai trazer o esclarecimento. Esse é o primeiro remédio. E a oração. O próprio ambiente. Mas aí o ambiente e a tua modificação, ou seja, lá do obsediado, e já é o remédio. É o remédio. Porque ele vai ser a parceria, a sintonia. Se tu te modificou, ou ele vai na tua, ou ele dispara. Sim. Nós falamos do orientador ali, né? Sim. Tu falou que é mais ou menos uma mesa mediúnica com 15 pessoas ou menos. Aqui no nosso caso, um máximo de 15, Isso, né? Tá. Mas a nossa ali é 8. Tá, então a gente sabe que tem um orientador. Tem e qual sempre é a função dos outros? Dos outros é dar comunicação, ou ser médio ostensivo, ou escrever, ouvir e reproduzir, né? Tudo mentalmente isso, é bom que se diga isso. É tudo
é pela mente, é pelo pensamento, as comunicações, né? Não é assim, tipo, ô David, tu diz aí tal coisa. Não, eu estou pensando. Diz para ele que tem que perdoar. É o perdão, tu vai pensar isso. E o médium vai. Aquele pensamento que chega, aquele pensamento que vem para ti, ou os pensamentos todos, aí o médium é que vai elaborar isso. O médium que vai falar do jeito dele. Roberto, mas o que Mas não... se ele é um médium inconsciente, aí sim, aí ele vai... Mas o que não pode faltar numa mesa mediúnica? Por exemplo, então, tem que ter um dirigente, Disciplina. como é que diz, um esclarecedor, um orientador. E o que mais? Um médium que... Um médium No mínimo ostensivo. que tem Ostensivo no mínimo um. No mínimo um. E tem também o psicógrafo, né? Os que psicografam, né? Mas nem todos têm, nem toda casa tem. A nossa casa com felicidade agora tem um, mas é raro. Nem sempre tem, né? Para nós ainda é raro, né? Qual é o mais comum? Mais comum é o audiente, aquele que fala mesmo. Tá, e além disso, tem alguma outra função na mesa mediúnica? Tem aqueles irmãos, bem lembrado, eu sei que ele está lembrando disso e eu não falei, que são aqueles médios que o Deide falou lá, os médios que produzem, que fornecem a sua energia, com as suas versões. Tem médios que não são ostensivos, mas que são importantes para o trabalho, que são aqueles que fornecem ali o pensamento, ficam orando, ficam vibrando. Só daí a disciplina, a responsabilidade e a dificuldade desse médium, que às vezes pode parecer sem importância. Bom, ele está quieto ali, só está ali. Não, ele não está fazendo número, ele está fornecendo a energia, ele está com pensamentos, ele tem que estar em oração, em vibração, né? Não adianta ele estar aqui, mas o meu bife, daqui a pouco eu vou lá comer o meu bife. Minha batatinha frita. Minha barriga tá roncando. Minha barriga tá roncando. Eu tenho uma roupa para lavar. Não adianta o médico ficar assim numa mesa mediúnica. Por isso a disciplina. Mas e o encarnado que está precisando daquela ajuda? Me diz uma coisa. Ele precisa estar ali? Não é necessário ele estar ali presente com vocês? Pergunta básica que nós falamos. Não deve estar. Nunca deve estar? Nunca deve estar. Por isso que eu te disse no início. O único, então, ocorre somente com os trabalhadores da casa espírita. Não é aconselhável então. Aqueles trabalhadores já, como nós falamos no início, preparados que passaram por aqueles critérios que o Luriano falou, que é os critérios do estudo, da coisa toda, né? Sim. É importante isso. E o médico tem que estar preparado para estar lá. Agora, em hipótese alguma, lembra que quando nós falamos que, quando eu comecei, nós éramos chamados, os espíritas e a casa espírita, de fábrica de louco, porque botavam em trabalho mediúnico qualquer pessoa totalmente, às vezes despreparada e às vezes doente, de obsediados e outras coisas. Aí só vai piorar isso, né? Sim. Roberto, e assim, a gente falou, né, que há uma equipe espiritual que são trabalhadores da casa também, que coordenam, vamos dizer, os trabalhos, né? Com certeza. E uma pergunta que é bem comum, assim, que talvez seja dúvida de bastante gente, o porquê que esses espíritos, eles precisam dos encarnados, da equipe encarnada, eles não podem ser atendidos diretamente pela equipe espiritual responsável pelos trabalhos da casa? Eles não podem ser socorridos só com eles? Ou por que eles precisam dessa manifestação nos médiuns? Bela pergunta, sempre perguntam isso. Eles precisam ainda desse intercâmbio, até porque fica mais claro para eles, fica mais entendível para eles, mais acessível para eles ainda, esses espíritos ainda, para eles entenderem, para que eles possam entender de forma mais terra a terra, como a gente diz, né? Porque eles estão muito ainda aqui. Eles estão mais aqui muito aqui, muito mais aqui do que lá. Então eles precisam ainda dessa figura do médium. Entendi. Essa sintonia, até pela questão de sintonia também. Eles conseguem, quando eles vêm para o trabalho, geralmente não é por acaso, eles já vêm porque eles têm algum tipo de afinidade e de acesso com aquele médium que vai oportunizar a esse diálogo, a essa oportunizar, né? Vai oportunizar a essa oportunidade, ou seja, uma oportunidade que surge que ele só consegue com aquele médium ali, ou com outro médium. Tanto que depende do médium, às vezes ele vem no Roberto, mas ele acaba se afinizando mais com o David e vai no David. E tu acha, Roberto, que há não sem querer julgar, mas tu não acha que, não sei se tu vai, o que tu pensa assim, existe casos em que o doutrinador, ele não vai a fundo, sabe? Tipo assim, eu acho que a obrigação do doutrinador, ele é esclarecer o máximo possível. E há casos
em que as pessoas ligeirinho já querem passar para a espiritualidade, entendeu? Para as equipes de socorro, isso aqui. O que tu acha sobre isso aí? Tu acha que como tu tá fazendo um trabalho ali, é tu que tem que esclarecer o máximo possível. Não sei se tá me entendendo o que eu quero Eu dizer. entendi, é muito comum isso. Aí entra a questão, às vezes, de ser muito rápido, né? De ser muito não consistente, né? De ser muito superficial aquela orientação ou aquela resposta que o Espírito veio. Eu te entendo, às vezes acontece. Muitas das vezes por dois motivos. Primeiro que tu não estava ainda conseguindo captar a mensagem do mentor para poder passar, e estava passando ainda não com aquela profundidade que muitas vezes a gente acha que tem que ter, e deve ter mesmo, não consegue passar. Acontece, mas... e o tempo, às vezes isso é uma questão da disciplina também, e isso é bem lembrado, isso eu acho bem fundamental, é sempre uma coisa que eu me questiono também, que é o tempo. Tu não vai ficar a noite inteira com aquele irmãozinho ali porque tem os outros para te oportunizar e tu não tem todo esse tempo. Aí tu cai realmente às vezes numa deficiência de tempo, que tu tem que conciliar, tem que concatenar aquele teu tempo, né, para dizer. E às vezes tu tem que achar, claro que os irmãozinhos ali, os mentores, o dirigente do trabalho espiritual falando, ele também está te induzindo, também está te inspirando para que tu diga para ele a coisa certa. Né? Claro que eu sei, eu te entendo, às vezes tu acaba não dizendo, eu sei, eu te entendi. E às vezes há mesmo, e isso também faz parte da disciplina, também faz parte do cuidado dessa pressa. Eu sei o que tu quer dizer, muitas vezes tu fala meia dúzia de coisas e diz, tá, agora segue com o nosso irmãozinho que ele vai te esclarecer melhor. Nós temos esse hábito que tem que ter cuidado. Muitas vezes tu já gastou um tempo, não conseguiu fazer com que ele entendesse, ou ele também não te passou que está entendendo, sim, e tu diz, tá, agora vai com os nossos irmãos, que realmente eles vão ir com os nossos irmãos e realmente os nossos irmãos vão complementar. Mas eu acho que às vezes sim, eu vou te responder objetivamente, às vezes há sim uma certa pressa em encaminhar, e isso é um cuidado básico para não apressar, não alongar e não apressar, sim, né? É difícil esse time, né, David? O David conhece bem essa área. Esse time do não apressar e do não alongar. É difícil tarefa. O David sabe muito bem isso. É uma difícil tarefa de realmente... Tu tem que saber usar o tempo. Vê como é difícil o dialogador, né? Tu tem que usar o tempo, tu tem que usar conhecimento e tu tem que usar sentimento. Porque tu, às vezes, dá vontade de dizer pro cara, mas para aí, tia, para com esse negócio aí. O que tu quer pegando o pé do cara e tal? Tu tem vontade de dizer um monte de asneira, porque o cara tá te dizendo um monte de asneira. Sim. E aí tu tem que ter todo aquilo. Tem que lembrar também que há um comprometimento com aquele... Né? Ele não tá cobrando o irmãozinho, claro, o irmãozinho, claro, a gente já fica analisando pelo lado da vingança, da cobrança, da maldade, mas é um irmãozinho necessitado, carente. Por isso que é caridade o trabalho. Porque tu tem que ter caridade para aquele irmão. Que ele é um irmão que não tem esclarecimento. Que ainda está lá, né, no tempo de queimar as pessoas, de dar para os leão, que nós estávamos falando. Tem espírito que... Porque aí na mesa mediúnica vem espírito da escravidão. Vem, então eles estão lá ainda. Estão lá que botaram ele no tronco e bateram nele até a morte. Tem muito espírito que está lá ainda. Então, tu lembra de alguma história que tu possa nos contar, emocionante, alguma coisa assim, de uma... Desculpa, eu tô rindo porque foi o que eu anotei aqui pra perguntar pra ele agora. Não, pergunta. Segue aí. Não, mas assim, uma história emocionante que tenha acontecido, assim, que tenha visto ali que aconteceu numa mesa mediúnica. Que tenha te marcado. Assim. São muito, o que mais me marca, assim... É os sofredores, né? São aqueles espíritos que ainda estão imantados, como a gente diz, que estão ligados, que estão presos num acidente muito violento. Aquilo é terrível, sabe? Assim, porque daí o médium consegue passar, muitos médiums, né? E já aconteceu muitas vezes. Isso ainda me deixa bem, eu acho que o David também é abalado, não é abalado, mas assim, emocionado, na verdade. O nível do sofrimento daquele espírito que não conseguiu
se desvencilhar dali ainda, de um acidente brutal, né? Então ele não sai dali, ele está Tem sempre muitos ali, espíritos que ficam. naquele E lugar ali, naquele horário ali, naquele fato ali. Exatamente. Estranho, E né? o outro que é muito emocionante, assim, falando de emoção pesada, é o suicida, né, Loriano? O suicida ali, né, Roberto e David? Esses são terríveis, porque muitos ficam, é que nem a obra lá. Maior dos crimes, É né? um looping, né? Um looping infinito, é um looping que a gente chama. Que nem revive. aquela história que a gente vive, essas histórias parecidas, semelhantes do livro, né? Martírio do Suicida, né? Que é o livro que ele se atira na frente do trem, né? Se suicida atirando e fica por anos a fio ali com aquela cena, né? E isso é real, aqueles que se enforcam, aqueles que dão tiro, né? Aquela cena, e na mesa mediúnica tu vivencia aquilo ali junto com o espírito, né? Porque é oportunizado, porque ele está ali ainda, ele está com aquela cena ainda. Então esse tipo de cena é muito comum. Elas são comuns. Eu não ouvi falar e desse isso emociona. Livro é Martírio dos Suicidas, né? Que é um livro da Ivone, né? Que é a nossa médium. Eu não sei se é da Ivone. Eu não sei se é da Ivone ou Martírio, agora eu não lembro. Mas enfim, Martírio dos Suicida é um livro. Isso aí me remeteu ao filme Ghost, Exato. que um ficava ali O naquela... Ghost é um filme que não é espírita, mas que no trem tem ali. de uma espiritualidade Sim. em nível de comunicação espiritual e influência espiritual e, enfim, tudo que se refere a espírito. O Ghost a gente sempre cita como exemplo, porque ele dá dá um esclarecimento legal ali, né? Para quem nunca viu falar. Outra coisa que não sei se eu respondi aí, Sim, às vezes eu assim, misturo. Tu nos falaste aqui só sobre espíritos sofredores, mas numa mesa mediúnica tu recebe perfeito, eu esqueci. mensagens sofredoras, ou tu recebe Eu alguma coisa que te esqueci, emociona? não, Não, eu desculpa. acho que é a segunda parte que ela falou, tem duas partes. né? Eu acho que foi Uma isso aí. de tratamento. Exato, e outra Agora tá falando que assim, vem os mentores. No final, normalmente, vem né, David, aí me ajuda, vem os espíritos esclarecedores ali, ou o próprio diretor do trabalho, ou um espírito de luz, como a gente queira chamar, são aqueles espíritos mais evoluídos, que vêm trazer a mensagem. Mas isso tudo Às no mesmo vezes- dia? Tudo no mesmo dia. Tá, entendi. Numa sequência. Eu achei que eram reuniões separadas. Não, é numa sequência, não é só sofredor. Geralmente vem uma comunicação ou duas que vem para consolar, vem para esclarecer muitos pontos, que ficam muitos pontos, muitos nós desatados, e eles vêm para arrematar aquilo ali. E às vezes trazem uma mensagem, às vezes inclusive esclarecimento para o médium, alerta para o médium, né? A gente usa até que às vezes eles vêm dar puxão de orelha no médium. Acontece. Né? Mas aí, Roberto, outra questão também que eu creio que marca muito é a questão do perdão, né? Quando ocorre um perdão ali no trabalho mediúnico. Ali é feito um resgate. Lindo. Eu acho que é uma emoção é uma emoção muito grande. Loriano, né? também, muito grande. O perdão porque... Quando o espírito entende e ele chora, e ele vê, sabe, ele sente. E ele relata o resgate dele que acontece pelos mentores da casa. Esse é um Esse é emocionante. Aí o Loriano, puxa, exatamente. Às vezes vem, por exemplo, tu não tá vendo ninguém conhecido, às vezes vem a mãe. E isso é de uma emoção, né, Loriano? Né, David? Assim, quando vem a mãe, por exemplo, né? Que aí cai a ficha dele, ele... sabe, ele deixa todo aquela cai aquela raiva, sabe? Aquilo é emocionante. Né? Às vezes há muito tempo que ele estava naquela vibração de raiva, de rancor, de ódio, né? Ele virou a vida dele aquilo ali, né? Exatamente. E ali no momento da mediúnica acontece o perdão, aquilo é de uma, entendimento. Isso é fantástico. Vamos supor assim, lindo isso. O espírito ele não via... Vamos supor, como tu te relatou ali, a figura da mãe, ele não via a figura da mãe por quê? Antes. Porque ele estava tão enraivado, tão trevoso, que as companhias que ele chama, que ele atrai, que ele queria, era vibrações pesadas, ele nem conseguia. E muitas vezes também ele não tinha condições. E nem ainda esse merecimento, né? É muito complicado isso também, né, gente? Porque não, às vezes o espírito custa um pouquinho até ter essas oportunidades. Mas quando ele tem, como diz o David, é de uma beleza e de uma grandeza emocionante, né? E aí a gente vê ainda aqueles senhores feudais procurando o meu negrinho. Isso é muito comum lá, os caras chegam batendo boca. Porque não deixaram
o meu negrinho, não sei o quê, né? Libertar o meu negrinho e coisas desse tipo, sabe? E há muito disso da escravidão, né? Reportando a escravidão, como tem comunicação ainda nesse sentido, esses espíritos ainda agarrados àquela época, né? Muitos sofredores. E maravilhosamente os nossos irmãos que cresceram e evoluíram também, né? Os nossos irmãos escravos que sofreram tanto, né? Que eles também vêm contando a sua história já hoje num outro patamar e ajudando, né? Que é uma coisa linda de ver, né? Que eles ajudam muito no resgate de muitos irmãos, né? Roberto, tu poderia assim ó, dar um conselho para todos nós, para todas as pessoas encarnadas que estão passando por um problema desse de obsessão, um conselho assim para ele, assim, o que ele deveria fazer como pessoa para evitar isso? Entende o que eu quero dizer? Sim, para nós todos no caso, né? Para nós todos. Que é bem nós, né? Sim, quando a gente fala disso. sim. O primeiro deles é conhece-te a ti mesmo, né? Busca te conhecer. E o primeiro deles, que é base para a doutrina espírita, para nós espírita, enfim, que deve ser base para todos, né? Reforma íntima, né? É nós nos reformarmos. Ou seja, que engloba as duas coisas. Sim, uma depende da outra. Uma é a chave para a outra, né? Reforma íntima. Porque essa é a autodesobsessão, né? Que é tu se melhorando, se modificando. Presta atenção nas tuas ações. Tá, mas o que eu tenho feito mesmo que abre esse canal para que esse irmãozinho venha até mim? Sim. Ou como que eu me sintonizo? Eu tô com raiva demais? Eu tô muito egoísta? Eu tô com muito desejo de vingança? Eu estou bebendo além da conta que dá vazão para que eles aproveitem esse canal, que também deixa de ser um canal. Eu estou, sei lá, fazendo em excesso. Tudo que é em excesso é veneno, já diz aquela grande mensagem, né? O que os meus excessos e quais são? Isso aí é o primeiro passo, assim. É o que Porque falta, quando a gente modifica as nossas ações, quando nós nos melhoramos, não tem obsessor que chegue perto. Com certeza. Ele fica pé da vida, como a gente diz, porque ele fica indignado com aquilo ali. Sim. Pô, já vem esse cara com o evangelho, já vem esse cara com oração, já vem esse cara com fazer o bem. E a outra coisa é essa, fazer o bem, a caridade. Como é que tu resgata os teus delitos? É fazendo o bem. É fazendo o bem, trocando o mal que tu fez pelo bem. Sim, né? o trabalhador espírita, ele faz a sua função, sua missão, esclarecendo o desencarnado. Claro. Mas o encarnado ele tem que entender que ele tem que se ajudar. E ele tem que agir, é oração, é ação. Sim. Ele tem que ir lá fazer o bem, porque diz, já vem esse cara visitar doente, já vem esse cara trazer mensagem, sabe? Ele também precisa. Porque luz, aonde tu oferece luz para alguém, o obsessor dispara, porque tudo que ele não quer. Né? Que legal, Roberto. Acho que mensagem, que mensagem. Como diz o Raul Seixas, né? Mata uma mosca, mas vem outras no lugar. Ah, sim. Não adianta, se tu não se ajudar, vai continuar. Porque não adianta tu tirar um obsessor e se tu continuar com as mesmas coisas, vai vir outro, e mais outro, e mais outros. Até tiram, eles são esclarecidos. Mas tu continua igual. Sim. Aí vem né? Tu continua com raiva, tu continua invejando, continua fazendo tudo que é coisa, vem outro. Aquele um entendeu, mas vem outros. Sim. E outros. Tu tá chamando. Porque tu tá chamando. Por isso que a sintonia. Falou, né? A reforma íntima é o mais importante. Sim, é a base, sem dúvida. Mas nós vamos fazer outro podcast com outro. Ou talvez com esse, será? Porque ficou tanta coisa. Bom, eu fico feliz de estar aqui, né? E a gente feliz de Fico que nem criança na pracinha, então eu tô pronto, né? Nós vamos analisar aqui, conversar entre nós aqui pra ver se nós vamos fazer uma sequência desse assunto ainda, né? Porque eu acho que ficou coisa ainda, né? Ficou bastante. Eu fico feliz com isso. Nós vamos fazer. Eu adoro estar aqui, ainda mais com você. A gente falou sobre mediunidade, sobre mesa mediúnica, mas do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro bate-papo, ficou muita coisa para trás também. Sobre a transição planetária que a gente vamos retomar, exato. Nós vamos fazendo. Do mundo de expiação e prova, do mundo de regeneração, que é o assunto do momento aí, né? Afinal, a gente está no mundo de regeneração ou não está? Quando é que vai chegar? Se tem uma data, se é questão de data, se não é data. Daqui a pouco pode ser esse assunto, né? Esse assunto, vocês sabem aí, né?
Meu irmão, a gente gostaria muito de te agradecer, né? Eu que agradeço. É sempre um prazer, tu sabe disso, te receber aqui e trocar essa experiência, ter esse bate-papo contigo. Imagina, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço. Ainda mais com vocês, né? Que são meus irmãos de verdade. Legal, meu irmão, que legal. Agradecer o pessoal que nos acompanhou até aqui. Verdade, um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço Obrigado muito caloroso por terem nos ouvido aí. E deem Obrigado. suas opiniões, né, pessoal? Pessoal, vamos lá, digam campo aí de o que vocês comentários, acharam, sugestões, críticas, pode falar, né? Usem o campo de comentários lá para vocês darem opiniões, né? Ou nos dar uma dica sobre alguma coisa, ou fazer perguntas para o nosso convidado, para uma terceira parte. O campo de comentários é justamente para isso. Comentem, pessoal, comentem, dê o seu like, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Né? Vamos fazer movimentar o nosso canal lá, que como a gente sempre diz aqui, é estudo. Né? Esse canal é onde a gente pode ter uma biblioteca de estudos, né, Roberto? Não perfeito. só sobre o espiritismo, Isso mas aí. sobre outras áreas que também tem lá, Embaixo. outras religiões, outras filosofias de vida. Perfeito. Então é para isso, é para estudo, o canal é para vocês, para nós a gente cresce muito. Exatamente, vocês também. é verdade. Né, pessoal? Então deixa seu like. Recado final? Eu queria terminar com uma historinha que todo conhece, mas que eu sempre quero terminar com ela. Aquele rei chamou um sábio e falou: me responda 3 perguntas. Eu quero saber qual o momento mais importante da minha vida. Quero saber qual a pessoa mais importante da minha vida. E quero saber a missão mais importante a ser feita nessa vida. Xi, o que nós responderíamos? 1001 respostas, é verdade? Muitas respostas. Então, o sábio calmamente disse ao rei: Rei, o momento mais importante da sua vida é o agora. A pessoa mais importante é a pessoa que está ao seu lado. E a missão mais importante é fazer essa pessoa feliz. Essa é a essência. Muito Legal. Parabéns. Obrigado, imagina. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu Muito fico obrigado. feliz de estar aqui mesmo, cara. Tanto que não tem hora, a gente vai. Né? Se não corta, o cara não para. Se não tira da tomada, o cara não para. O Né? nosso desejo é continuar, pessoal, mas nós temos um tempo aí, né, em respeito ao nosso convidado, em respeito Imagina, vocês também têm. O Roberto tem compromisso. Então, um grande abraço a todos e até a próxima aí, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal.